Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elicides Bucharel Júnior, sou nascido e criado na cidade de Nova Friburgo, sou casado, tenho 45 anos, casado com Cristiane e pai do João Vitor e da Natália. Gostaria de contar uma história de um rapaz conhecido como Juninho da Raça. Bora conhecer essa história fantástica comigo? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Então, pessoal, no ano de 1991 começou uma história fantástica, a história do Juninho da Raça. Um grupo de amigos aqui da cidade de Nova Friburgo resolveu montar aqui uma torcida organizada por nome de Urubu da Serra. No início começou muito pequeno, com um grupo de 15 amigos, e assim começamos a ir para o Maracanã, ir para os estádios, ver o Flamengo apoiar o nosso time de coração. E chegando lá nós vimos que a gente queria algo mais e fomos até então ao presidente da raça e ali começamos a fazer uma união junto com a raça rubro-negra e ali montamos um comando, ou seja, uma parte da torcida aqui em Friburgo chamado Raça Fra Friburgo, Comando Friburgo, que na época então eu, como presidente da raça rubro-negra do Comando Friburgo aqui na nossa região, começamos a fazer também excursões para acompanhar o nosso Flamengo em todo o Brasil. E no ano de 1992, na final Flamengo e Botafogo, ali quando teve aquele acidente, aquela situação ali no Maracanã, com a arquibancada veio cair, eu fui um dos que ficou pendurado e como vocês podem assistir nos vídeos, eu fiquei pendurado ali, mas graças a Deus comigo não aconteceu nada, só fiquei triste com o amigo que estava amarrando a nossa faixa junto comigo, foi um dos que morreu, dos 4 que morreu, foi um dos que morreram junto comigo, junto com os outros 3 rapazes. Naquela empolgação de estarmos junto vendo o nosso Flamengo, a gente saía daqui já bebendo cerveja, fazendo tudo quanto é algazarra, fumando maconha dentro daqueles ônibus, e um grupo de amigos, não eram todos que fumavam, mas tinha um grupinho, aquele grupinho do final do ônibus que eram os bagunceiros, e eu gostava de estar ali, porque ali eu me drogava, ali a gente bebia, e a gente já chegava louco lá, com o intuito não só de torcer, mas também se tivesse que brigar com uma outra torcida rival, a gente ia brigar. E antes mesmo da gente entrar no estádio, a gente parava em algumas comunidades do Rio de Janeiro e entrava no morro para pegar alguns papéis de cocaína ou até mesmo uma dólar de maconha, para a gente ficar quanto mais doido era melhor, porque a gente achava que a gente tinha que extravasar em cima daquela arquibancada. E aí começou essa loucura, eu tive que passar um período
no Rio de Janeiro, eu consegui um serviço no Rio de Janeiro, mudei para o Rio de Janeiro e através de eu ir para o Rio de Janeiro conheci outras pessoas, pessoas que moravam também em comunidades, pessoas que trabalhavam comigo e pessoas que verdadeiramente se enveredaram direto no mundo das drogas. E devido a esse envolvimento com esses amigos que gostavam de usar drogas, eu fui me afundando cada vez mais, fui entrando num buraco sem fim, porque a droga é isso, querido. Você começa como uma diversão, começa como uma brincadeira, mas ela só vai te levar à morte. A Bíblia chega a dizer que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas no final há caminhos de morte. Então, um provérbio fala sobre isso. E eu estava vendo que eu estava entrando por esse caminho, mas na hora a gente não pensa em nada, na hora a gente quer alegria, a gente quer zoação, e ali eu comecei a me envolver mais e mais. Começamos aí excursões, Flamengo e São Paulo no Morumbi, Flamengo e Náutico nos Aflitos. Em todo o Brasil eu estava indo com o Flamengo. Nessas excursões que a gente ia para outros estados do Brasil, o intuito da gente ir para outros estádios, além de apoiar o nosso time, não era só apoiar o time, mas era aquele grupinho de amigos, aquele grupinho que gostava de se drogar, aquele grupinho que achava que era um barato da gente fumar uma maconha, da gente cheirar uma cocaína, aquele grupinho que geralmente ia no ônibus. Então a gente ia já na bagunça, a gente ia mais para fazer a bagunça, não só torcer, mas a gente ia mais para fazer a bagunça. Mas eu estava vendo que isso era um caminho sem volta, porque hoje eu posso falar que vários amigos daquela época, amigos do passado, que iam junto comigo nos estádios, hoje já não tem mais essa oportunidade. Alguns morreram, alguns estão presos porque se enveredaram no mundo das drogas, mas graças a Deus comigo não foi assim, porque Deus me deu uma oportunidade e eu quero falar sobre essa oportunidade com você. No ano de 96 para 97, eu voltei para Friburgo, voltei a morar em Nova Friburgo e vim trabalhar num lava-jato de um amigo meu porque não tinha achado serviço. Foi quando um rapaz, que hoje ele é pastor de igreja, ele foi com um folheto ali falando que tinha uma pessoa que me amava, que me mandou ele ir até aquele lugar para me dar um abraço, porque aquela pessoa me amava tanto que ele tinha que me dar um abraço naquele dia. E eu fiquei sem saber, porque até então eu só conhecia as drogas, só conhecia a violência, nunca ninguém tinha falado de amor para mim, nunca tinha alguém falado para mim que me amava, nem mesmo a minha mãe que me criou com dificuldade, né? Minha mãe teve os filhos, eu nunca chegou para mim e falou assim: meu filho, eu te amo. Não que ela não me amasse, minha mãe sempre me amou, mas ela nunca proferiu essa palavra para mim: meu filho, eu te amo. Então, na hora que aquele homem me falou assim: olha, essa pessoa mandou te falar que ele te ama, eu não aguentei, eu comecei a chorar. Um homem que era brigão, um homem que era de briga, um homem que cheirava cocaína, um homem que era todo machão, ali eu comecei a chorar e ele falou assim: olha, eu tenho um convite para você, amanhã eu quero que você vá na minha igreja assistir um culto, eu vou estar lá, vou estar na porta te esperando para você ir comigo nesse culto. Na hora, eu enxuguei as lágrimas, respirei fundo e falei com ele: se der, eu vou. E acabar no serviço, cheguei em casa, contei as histórias para minha esposa, contei a história para minha mãe e na mesma hora minha mãe abriu um sorriso e falou: então, meu filho, essa pessoa que te ama, ele está lá te esperando também hoje. Vamos no culto comigo, ali na igreja Assembleia de Deus de Olaria. Interessante que quando a minha mãe me falou sobre isso, eu vim lembrar daquilo que a minha mãe me ligava. Eu estava morando no Rio, minha mãe me ligava. Na época não existia celular, eram poucas pessoas que tinham celular. Existia, mas eram poucas pessoas que tinham celular. Então a minha mãe esperava um horário, no horário do intervalo lá, já quase no final da saída já do meu serviço, ela ligava para a empresa pedindo para falar comigo. E certa feita, numa segunda-feira à tarde, por volta de 6 horas da tarde, ela tinha acabado de sair de um culto da Assembleia de Deus em Olaria e ela ligou para mim e falou assim: olha, meu filho, eu saí daqui da igreja e o pastor Anderson falou comigo que Deus te via pregando o evangelho, falando do amor de Deus, e eu quero, meu filho, que você seja verdadeiramente essa pessoa que vem falar do amor de Deus. Deus te ama e Ele quer mudar a tua história. E na mesma hora que a minha mãe me falou aquilo, eu achei graça, eu achei até ri da minha mãe. Falei: minha mãe, o que houve? A senhora está doidona? A senhora cheirou algum pó? A senhora bebeu alguma coisa? Porque eu, crente, jamais mesmo. Eu colocar um terno, nunca. Jamais vou botar uma roupa cafona como essa.
dessa. Jamais vou colocar um terno para estar na igreja. Eu, igreja católica, não. Deixa eu continuar no meu Maracanã, deixa eu continuar no meu samba, deixa eu continuar no meu funk. Eu quero é isso, eu quero estar junto com o amigo, nas farras, nas bebedices. Não quero ir para a igreja. Mas a minha mãe insistia. Toda segunda-feira minha mãe levava o meu nome. Falava que Deus ia mudar minha história. Deus queria mudar a minha história. E assim foi um grande período de uma grande campanha que minha mãe fez ali na Assembleia de Deus de Olaria, e hoje eu sou fruto desse trabalho. Então, pessoal, eu aceitei o convite da minha mãe e fui naquele culto da Assembleia de Deus de Olaria na quinta-feira. O pastor pregou uma palavra maravilhosa, uma palavra que trazia ânimo no coração, trazia alegria, mas eu verdadeiramente ainda estava com o coração muito fechado. Não queria largar a bagunça, não queria largar as drogas, não queria largar nada. E ali eu não aceitei Jesus naquele dia. Eu não quis levantar a mão para o Senhor fazer uma obra na minha vida. E quando foi no outro dia, na sexta-feira, o irmão Cláudio ligou lá para o Lava Jato, onde eu estava trabalhando, e falou: olha, hoje eu vou estar te esperando na porta da igreja a partir das 19h30. Eu quero que você vá a essa igreja porque Deus tem algo tremendo na sua vida. E eu saí do serviço por volta de 5h30, tomei um banho e falei com a minha esposa: vamos no culto comigo? Eu sozinho não vou. Foi quando a minha esposa tomou coragem também e fomos junto à igreja, os dois juntos na igreja. Chegando lá, o pastor, interessante que a mesma mensagem que o pastor tinha pregado na quinta-feira foi a mesma mensagem que o falecido pastor Kleber pregou também na sexta-feira. E ali não tinha mais como eu voltar atrás. Ali Deus já tinha marcado já tinha marcado na agenda dele que naquele dia ele ia mudar a minha história. E graças a Deus, irmãos, aqui começa uma nova história. Em 1997 se deu a conversão do Juninho da Raça a evangélico. Comecei a caminhar na Igreja Batista Betel e ali eu comecei a adorar a Deus, a cultuar a Deus ali, e dentro de pouco tempo Deus foi mudando a minha história. Aquele que usava droga já não estava mais usando droga, aquele que bebia já não estava mais usando, já não estava mais bebendo, aquele que arrumava confusão, ele já estava saindo da confusão, os amigos da bagunça, os amigos da confusão já começaram a se afastar, falando que o Juninho agora da Raça não é mais aquele que estava junto conosco para brigar, não era mais aquele que estava conosco para ir no estádio. Olha, queridos, eu quero dizer que eu ainda continuo sendo Flamengo, mas não com aquela loucura. Hoje eu torço pelo Flamengo, gosto do Flamengo, mas com moderação, nada me atrapalha mais, não sou aquele rapaz de bebê, porque Deus mudou a minha história. E eu quero começar a contar aqui o que Deus foi capaz de fazer na minha vida. Então, pessoal, eu quero deixar aqui um recado para todas as mães do Brasil que estão me assistindo através da internet ou através da televisão. Eu quero deixar um recado para você, mãe, que não desiste do seu filho, porque o seu filho sim tem valor. Apesar da sociedade falar que não tem mais jeito, eu era um caso perdido na sociedade. Ninguém queria estar perto de mim. Os amigos me abandonaram, aonde eu chegava as pessoas se afastavam de mim, porque aonde eu estava, ali havia briga, ali havia confusão e ali havia todas as coisas ruins que as pessoas podem imaginar. Então, a minha mãe nunca desistiu de mim. A minha mãe levava meu nome e eu quero deixar para você essa mensagem. Nunca desista do seu filho, nunca desista do seu marido. Seu marido está nas drogas, seu marido está no bar bebendo, não desista dele, porque ele tem um valor imenso para Deus. Assim, eu quero deixar essa mensagem. Assim como aquele homem falou que tinha alguém que me amava, eu quero deixar essa mensagem para você. Tem alguém que te ama e ele está de braços abertos para te abraçar, para te dar um abraço e dizer: vai, porque eu confio em você, eu quero você. E quando Deus tem um propósito na nossa vida, querido, não adianta, porque Ele é fiel para mudar a minha história. Eu quero deixar aqui uma palavra para você, dizer que vale a pena você servir esse Deus que mudou a minha história, que vai mudar a sua história, esse Deus que pega um moço que estava no mundo das drogas, no mundo da confusão, e transforma ele como um ganhador de almas, como um pregador da palavra. A profecia de
15 anos atrás, ela começa então agora a se manifestar. Quando a minha mãe falou que eu ia ser um pastor, hoje eu posso falar. Hoje não sou mais conhecido como Juninho da Raça. Hoje eu sou conhecido aqui na cidade de Nova Friburgo e também em alguns estádios como o pastor Júnior Bucharel, o pastor que gosta de pregar a verdade, o pastor que gosta de ganhar almas. Então, querido, vale a pena você não desistir dos seus sonhos. Seja feliz com Jesus, tenha uma vida com Deus e venha nos fazer uma visita na Igreja Dejope, ali no Jardim Ouro Preto. Vai ser um prazer. Vou estar lá de braços abertos juntamente com Jesus para te dar um abraço e dizer que você tem valor. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de